Vamos ler lá no que está escrito no Salmo 56, do versículo 10 ao 13. Salmo 56, do 10 ao 13. Existem algumas versões diferentes. Salmo 56, do 10 ao 13, e o outro é do que eu usei no passado. Se vocês conseguirem pegar aí e colocar também, não precisa esse do Salmo 56, mas Provérbios 4, 23, que eu usei no domingo passado, né? Mas enfim, vamos ler como está o Salmo 56, de 10 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: em Deus, na minha versão, né? Podem ter algumas versões diferentes um pouquinho. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te ações de graças. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. E o texto de Provérbios 4, 23, que vocês talvez se lembrem, da semana passada: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A semana passada fizemos um paralelo com o Novo Testamento e agora com o Antigo Testamento, os dois do Antigo Testamento. Esse texto é um texto bem interessante. Se você pegar lá em cima, né, ele tem lá antes do primeiro versículo, ele vai dizer lá: conforto na perseguição, ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba dos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Então, esse é o hino de Davi. A gente não sabe exatamente se era uma poesia cantada ou realmente um canto, pode ser as duas coisas, mas quando os filisteus o prenderam em Gate. Então, esse salmo, ele é todo escrito como uma canção, ou uma poesia-canção, ou uma canção. E acontece quando os filisteus o prenderam em Gate. E a história, né, é interessante, que eu não sei se vocês se lembram, mas Gate era lugar. Quem morou em Gate, que eu preguei aqui há pouco tempo, alguém se lembra? Quem morava em Gate? Golias. Ou seja, Davi foge para a cidade de Golias, aonde ele, na sua infância e adolescência, não infância não, né? Adolescente, ele matou o maior guerreiro daquele lugar. É para lá que ele foge, na fuga de Saul, né? Então, é até uma grande ironia esses movimentos, né? Porque quando você vai lá em 1 Samuel e começar a ver o que está acontecendo, nessa fuga, inclusive, que ele foge para Gate, ele encontra o sacerdote. E se vocês quiserem pegar depois, vejam lá em 1 Samuel 21, ou os paralelos ali. No encontro com o sacerdote, ele chega a dizer: olha, eu estou sem espada nenhuma. Tá bom, espera aí que eu tenho a espada de Golias, está aqui guardada comigo. Ou seja, tempos depois, aquele Golias estava e era, de alguma forma, ou a espada dele, reverenciada, no bom sentido, né? Ou seja, ele era um grande guerreiro que passou por ali. Então eles guardavam, o sacerdote guardava a espada, não era guardado no palácio do rei, sim do sacerdote. Então, um dos grandes coisas interessantes, né, a esse respeito, é você imaginar assim, né, Davi com todas essas estratégias, com tudo que ele conhecia. Tem uma questão irônica aí, né? Porque se o maior dos guerreiros de Gate não pôde salvar Gate de Davi, por que ele acha que alguém em Gate poderia salvá-lo de Saul? É uma grande ironia. Assim, a gente fica imaginando o todo que vinha passando Davi,
para ele chegar a esse ponto, estrategista, com todas as coisas que norteiam e nós sabemos a respeito de Saul, ainda que aqui ele não fosse só o rei, Saul é vivo, então aí uma disputa, quer dizer, muito mais por parte de Saul do que de Davi, né? Porque ele entende que não pode lutar contra Saul, porque Saul é ungido do Senhor, mas enfim, é interessante que as estratégias e tudo que Davi conhecia, ele vai fugindo de cidade, e ele chega, né? E tem o rei, né? O rei Aquis, que é o rei de Gate nessa época, e ele vai procurá-lo, e ele chega, quando você vai ver em Samuel, você vai ver que chega uma hora que ele percebe que ali não seria o refúgio ideal, que o rei Aquis, que ele imaginou, poderia, de alguma maneira, ajudá-lo nessa fuga de Saul, mas ele percebe que a coisa não foi uma melhor maneira de fazer. Então, quando o rei Aquis e a sua se aproxima dele, ele falou: "Pega, o que está acontecendo aqui? Você está aqui?" Ele percebe que tem uma dinâmica diferente, ele se faz de louco, né? E começa a arriscar as portas da cidade, começa a cuspir, babar, tipo assim, não, aí ele, pô, esse cara é louco, o próprio rei Aquis, assim, esse sujeito é louco. Então a estratégia dele, ele é estrategista até nisso, né, Davi? A estratégia dele é: não, vou morrer, é melhor fazer de louco do que morto, né? Então, isso tudo você vê lá em 1 Samuel. E ele, nesse movimento de fuga, ele está nesse momento histórico, nesse momento que isso está acontecendo. Então, ele não tem muita saída. Para onde ele fugiu, o rei não está muito a fim de ajudá-lo, e lá ainda tem um soldado de Saul na cidade que vê Davi ali e vai dizer para Saul: olha, está aqui. Então, sem saída, né? Ou seja, de tudo que Davi fez, de tudo que Davi, a história é muito maior, né? Mas ele vai contando. Então, nesse momento aqui histórico, ele vai falando, né? Então, ele fala que, desde o versículo 1 até o versículo 9, ele vai falando de coisas, e dividindo com Deus as coisas que estão afligindo, estão me perseguindo, estão distorcendo minhas palavras. Ele fala um pouquinho, no verso 5, né? As pessoas estão se escondendo, me espionando, que é a história do soldado que está lá dentro da cidade de Gate e vai dizer para Saul. Então ele sabe isso tudo que está acontecendo, e ele não consegue mais sair daquele ambiente que ele, por mais estrategista que fosse, por mais conhecedor que fosse, e aí eu falo dos links, né? Porque na última, há 2 sermões atrás, eu falei sobre Agar, que conhecia o deserto, mas naquele momento de aflição não sabia onde estava o poço, estava diante dos olhos dela e ela não conseguia enxergar. O anjo é que vem a abrir-lhe os olhos. E nesse momento aqui não, ele é estrategista, ele sabe tudo, mas ele esgotou. Agar se esgotou de morte, ele se esgotou, mas ele faz algo diferente de Agar. Ele vê que não tem jeito mais de tudo que ele conhecia, e ele se volta para Deus. E eu queria dividir o que ele faz, porque queria a paciência de vocês só um pouquinho, porque esse trecho da palavra de Deus, o verso 10, eu preciso ir ao original um pouquinho para entender um pouquinho, a gente falar sobre esse tema de encontro com Deus. Então, no versículo 10, no nosso idioma, está lá: em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. É assim que está, ou alguma coisa existe uma versão: a palavra de Deus eu louvarei, a palavra do Senhor eu louvarei. Só que no original, os nomes aqui inseridos, ainda que podem se parecer sinônimos, não são. Os nomes aqui inseridos são o que a gente chama de Elohim, que não é a melhor maneira de falar. Aqui está escrito Elohim, Elohim,
que se tivesse um judeu vendo aqui, ele ia puxar minha língua, que não é Elohim, mas você continua falando Elohim, não vai mudar nada, tá? Isso não vai mudar o sermão, vamos em frente. E o segundo é o tetagrama, né? Então, a segunda palavra. Então, os dois nomes colocados aqui no original não são em si sinônimos, mas eles distinguem uma face de Deus. E isso é importante para a gente entender, e é sobre isso que eu quero falar contigo essa manhã. No primeiro, esse Elohim, eu vou usar, ele é usado na Bíblia muitas vezes como, entre outras coisas, como juiz. Ou seja, quando você vê outros textos, Êxodo 21:6, o texto lá que fala de juízes, os juízes e tal, vão me levar perante os juízes, o nome lá é Elohim. Aí você fala, mas é Deus ou é Elohim? A forma de escrever, né, no hebraico, ela tem as suas características, que eu não vou tentar ajudar, porque eu também não fui muito bem em hebraico, não, confesso. Mas a gente estuda um pouquinho para poder passar para vocês. Mas imagina a palavra meia. Se eu dissesse meia para você aqui agora, cada um ia pensar uma coisa. Aí eu digo meia entrada. Ah, bom, então é um ticket. Ah, tá bom, já entendi. Meia garrafa, já é outra coisa. Deve ser uma garrafa que não está cheia na totalidade. Aí eu digo meia garrafa PET para fazer um artesanato. Opa, então não é metade do conteúdo, é metade da própria garrafa. E a própria meia que as pessoas usam, entre outras coisas mais. Então, a palavra ela pode ser, a depender do texto, utilizada de forma diferente. Aqui é Elohim. Ela está sendo utilizada por Deus, em letra maiúscula, no sentido de Deus, mas com sentido de juiz, de justiça. E a segunda palavra que eles não pronunciam, o judeu não pronuncia o tetagrama, eles substituem com Hashem. Hashem. Acho que é assim. Desculpem os judeus, eu estou falando errado, mas é isso, Hashem. E Hashem é piedade. Então aqui nós temos duas faces de um mesmo Deus. Um Deus que se apresenta e vamos lembrar, Davi está se dirigindo a ele na língua deles. Então ele está se dirigindo a Deus numa face, num Deus de justiça, e depois num Deus de piedade. A gente discutir justiça e piedade, a gente deveria investir muito tempo. Mas pensem vocês, e é sobre isso que eu queria pensar, existem muitos outros nomes de Deus na Bíblia, e não ao acaso, só que a gente não se dá conta, muitas vezes, do valor disso para o nosso dia a dia. Quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, seja ela qual for, você procura se aproximar de alguém que possa te ouvir e te entender. Quando você não percebe naquela pessoa a capacidade de ouvir e entender aquele seu problema, você certamente não vai procurá-la. Certamente não vai buscá-la, vai buscar outro. Porque, de alguma maneira, você entende que aquela pessoa não está preparada para aquele encontro. Se é que você a busca. Muitas pessoas se isolam porque não tem com quem conversar por uma série de razões. Se você vê, são muitos os grupos de apoio diferentes. O grupo de apoio dos alcoólatras, o grupo de apoio das mães que tiveram seus filhos assassinados, grupos de apoio, etc., etc., etc. E as pessoas se unem nesses grupos porque sabem que ali o outro, de alguma maneira, participou daquele mesmo problema. Então, a chance dele encontrar eco no que sente no coração é muito maior. A nossa relação com Deus, os nomes de Deus aqui na Bíblia não servem tão só para a gente saber que Ele tem muitas faces, mas Ele que se aproxima de você para conversar com você naquilo que você necessita, precisa, quer. Porque a diferença entre nós, eu e Deus, é muito grande. Nós vamos falar isso no final. Mas Deus sabe das nossas necessidades a ponto de entender isso, entender quando eu preciso de discutir justiça
E quando eu preciso discutir piedade aqui, ele vai usar esses dois, e você pode usar outras muitas faces de Deus, quando se relacionar com ele, para que, porque a questão da justiça não está Davi pedindo justiça pelo que estão fazendo com ele, mas ele está dizendo o seguinte: a sua justiça precisa permanecer na sua eterna glória e santidade, você precisa exercitar essa justiça, porque eu preciso nesse momento de alguém que seja... Estão mentindo contra mim. O que ele está falando é de dignidade. Muitas vezes nós temos a nossa dignidade interrompida, seja por qualquer coisa, por fome, falta de emprego, a nossa dignidade, e nesse momento, a voz que a gente precisa falar, alguém que entenda isso. Talvez você não tenha encontrado, ou viva, ou encontre com pessoas certas. E há pouco tempo eu estava conversando com alguém que eu amo muito, e nessa conversa eu dizia para ele, esse tema, este assunto que você está vivendo agora, você precisa se aproximar de alguém que te possa dar o suporte. Eu vou orar a Deus por isso, porque eu não posso, porque sou muito próximo dele, então eu estou contaminado pelo mesmo sentimento. Então eu preciso que Deus use alguém para que ele seja a face de Deus, com o nome de Deus, de piedade, de justiça, de amor. A vantagem para mim e para você é entender que em qualquer momento, e isso Davi faz, a gente tem a liberalidade de olhar para Deus e saber que Ele sempre terá uma face específica para conversar com você no momento que você quer. E isso é muito importante, porque existem muitas pessoas que ficam, e eu falei de mente lá, tantas vozes, e às vezes podem não acreditar, mas tem pessoas que não se importam com o que fazem, simplesmente fazem, e ficam imaginando que porque Deus é perdoador, tudo que fazem tem o seu pecado perdoado. Não é essa a relação que Deus tem comigo e com você. A nossa relação é uma relação onde Ele sabe quem você é, mas você tem que conversar sobre isso. Ainda há pouco estava conversando ali com o reverendo Leonardo sobre esse momento, né, que a gente provavelmente deve fazer, não sei. É um momento de confissão de pecados, quando a gente faz antes da ceia, porque é importante a gente entender a nossa posição, como nós somos, como devemos ser. E as muitas faces de Deus, elas estão disponíveis para a gente compreender esse Deus que nós temos, porque nós não compreendemos. Quem gosta de filme, para finalizar essa parte das diferenças, a cabana. Tem uma cena interessante, a cabana, no livro também, mas tem uma cena no filme bem interessante. Como eu digo, não há spoiler, porque é um filme antigo não tem spoiler. Então, a cena de um homem que tem a sua filha morta, por razões aí eu não vou dizer, se você quiser ver no filme, ele tem um encontro na cabana, e nessa cabana com a Trindade. A Trindade está na cabana, 3 pessoas. Como devemos pensar na Trindade? E essas 3 pessoas são representadas por Deus por uma mulher, o Espírito Santo por uma mulher e Jesus por um homem. E o tempo todo, a figura feminina que se relaciona com ele, vai conversando como uma dona de casa, e quem lembra do filme vai muito bem. Há uma evolução no filme, onde ele vai se relacionando com a Trindade, e ele ia passar por um momento mais difícil daquilo tudo que está lá. E se vocês lembram, quem viu o filme, o Espírito Santo, que é a mulher, diz assim: olha, Deus está te esperando ali na floresta, para você ter mais uma etapa a cumprir. E quando chegar lá, a figura que se apresenta é de um homem, no lugar daquela figura da mulher. E aí ele pergunta: por que é você? Porque agora você precisa de outra figura, para avançar naquele ponto da tua vida, há uma outra figura que você precisa. Lembram disso? Se não lembram, vejam que é uma cena muito bonita. É disso aqui que eu estou falando para vocês.
Deus se apresenta de uma maneira especial para cada situação da tua vida, e Ele sabe do que você precisa, até da figura, vou usar a imagem do filme, até a figura, o formato, o jeito, o tom de voz. Quando eu disse que eu não podia dividir com essa pessoa que eu amo esse tipo de coisa, é porque eu sei que Deus vai mandar a pessoa certa. Eu creio nisso, eu oro por isso, para que esse encontro se revele e nesse encontro ele consiga ver uma das faces de Deus na figura dessa pessoa. E a gente às vezes não se dá conta disso. A gente não fala dos nossos erros, muitas vezes por vergonha, a confissão de pecado, porque você pensa num Deus tão justo que vai pesar sobre você, mas não pensa, como a Davi aqui falou, num Deus também piedoso. Nós precisamos exercitar cada vez mais, conversar com Deus em cada uma das suas faces, porque é disso que vai fazendo crescer a minha vida. Quando se faz terapia, né? Quem faz terapia, a pessoa encontra com o psicólogo, assim, hoje eu não estou bom para isso, hoje eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre aquilo. Hoje eu não estou disponível para falar sobre isso, ou mesmo na sua casa. A questão é que com Deus você pode fazer a mesma coisa, e aí rolar e encontrar com a face de Deus naquilo que você naquele dia quer falar, entenderam? Portanto, se ausentar da presença de Deus em oração é uma tolice, é disso que nós estamos falando. Se ausentar na presença de Deus por encontrar, porque você não está bem para falar, é porque você está olhando para Deus numa face que não é aquela que naquele momento Ele mesmo vai querer encontrar com você. Tanto quanto no filme, naquilo que você precisar, Ele vai mudar de cena, Ele muda de gênero, Ele muda de formato, mas Ele quer continuar encontrando e conversando com você. E Davi nos oferece isso, no encontro de duas faces das muitas que nós temos na palavra de Deus. Então não se ausente de encontrar com o Senhor, independente da aflição que você está sentindo. Compreenda que apesar das nossas dificuldades de perceber Deus nas suas diferentes faces, Ele é assim. Um dos grandes problemas da humanidade na relação com Cristo é que nós desenhamos Cristo. E como desenhamos Cristo num único formato, no formato que nos atenda, no formato que nos é mais gostoso. A gente até fala das outras nuances do Cristo, eu sei que Ele faz isso, mas existe um tipo principal que é Cristo para você. Mas o que a palavra de Deus está se oferecendo é o seguinte: eu sou tudo, e eu quero ser tudo, e quero ser, tanto quanto o texto nos oferece, uma vez só, uma face só, para falar sobre um problema no momento que você estiver. Se você precisar de justiça, vamos falar sobre isso. Você quer afago? Sabe aquele dia que você precisa ser afagado? Deus, eu quero hoje, eu até tenho pecado para falar, mas hoje eu queria afago. Eu quero me aproximar de você. Não deixe de se aproximar de Deus por conta disso. Muita gente se afasta do Senhor porque pinta o Senhor num lugar com uma face só, e Ele não tem uma face só. É o seu primeiro ponto que a gente precisa lembrar, porque é a única maneira de atender o versículo 11, né? Neste Deus ponho a minha confiança. A palavra é uma só, mas, como eu disse, é de muitas faces. Você não tem como confiar naquele diálogo anterior de procurar uma pessoa sem que ele tenha a face daquilo que você precisa para ter confiança. Então, quando nós falamos em Deus, já que nós usamos uma palavra só e a gente é muito ligado a uma palavra só e formatamos na nossa mente Deus de uma maneira, vamos pensar que Ele pode ser muitos, Ele é muitos, né? Existem muitas religiões. Eu estava conversando aqui essa semana, dando aula pela internet lá, e na Índia existem milhões de divindades, milhões hoje. Existem alguns 10 ou 15, não tenho certeza, que são
os líderes entre os deuses, mas são milhões de divindades, porque a cada uma é atribuída um rosto e uma coisa diferente de acordo com aquilo que a pessoa sente. Deus está dizendo, eu não preciso disso, porque eu sei o que você sente e eu quero conversar só sobre esse tema. Hoje é falar sobre seus erros? Vamos falar. Não, hoje você quer colo? Vamos falar. Não deixe de buscar a Deus, porque você pintou, desenhou Deus de uma maneira absolutamente diferente. Faça como Davi, ele tinha e buscou a confiança em Deus. No versículo 12 ele vai dizer, os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ação de graça. No versículo 12, ele está buscando os votos, buscando coisas que ele fez naturalmente. Voto é alguma coisa que a pessoa faz sem obrigação, ele simplesmente quer ter uma relação com isso. E esses votos ele vai buscar aonde? Já que eu falei do texto lá da mente, na mente. E ele já falou isso no versículo anterior, em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. A palavra de Deus fica viva em nós. Nós esquecemos de pensar, falamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, mas como templo, algo que foi colocado em nós. E nós pensamos no Espírito Santo que habita em nós. E nós temos sempre muita dificuldade de entender como, se o Espírito Santo está habitando em nós, se nós erramos, continuamos errados. Quando a gente lê o texto em Provérbios, de guardar a fonte de vida, que foi o texto que a gente leu aqui, a gente começa a compreender um pouco mais isso. A nossa mente, ela precisa ser o depósito da palavra, das coisas que, como voto, no caso de Davi, nos relacionamos com Deus, que é ali naquele momento de angústia, é onde a gente vai buscar, é onde a gente vai procurar, porque senão a nossa relação com Deus sempre será, e eu volto no início, no modelo que eu pintei Deus, e não no modelo que Ele realmente é, e quer ser comigo e com você. Ou seja, eu sempre terei uma mente deturpada da percepção de Deus. Então, o que eu tenho que guardar ali, o que eu tenho que guardar na minha mente, e o que Davi fez aqui foi isso. Ele usou todos os recursos que tinha para fugir daquela situação, mas ele chega num ponto e diz o seguinte, não deu, não dá mais, então eu tenho que buscar. Buscar onde? Na tua palavra. Buscar onde? No teu tipo de face. Buscar onde? Eu quero hoje falar com Deus que é justo, e eu quero falar hoje com Deus que também é piedoso. Eu preciso dessas faces de Deus na minha vida hoje. Outras vezes, você vai ter numa face de Deus que vai te abraçar e chorar com você por uma perda tua, mas é o mesmo Deus, só que a gente desenha diferente. Guarde a mente, guarde as coisas que o Senhor dá no dia a dia, no hoje, nesse domingo hoje. Se você não está passando por nada, por nenhum problema, guarda isso na mente, no teu dia a dia, vai guardando as palavras de Deus, vai se alimentando, porque no momento da angústia, no dia da angústia, é isso que a gente tem. Porque o Davi vai dizer lá, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Aí eu queria terminar com uma coisa importante para a gente, dentro desse contexto, que pode parecer um pouco confuso, mas é uma relação que nós temos com Deus, é assimetria e comunhão. O que é isso, Epifânio? Vamos rápido. Assimetria, eu posso usar isso de várias maneiras, mas você vai entender. Por exemplo, no boxe, quando um cara vai lutar com outro, você tem o peso médio, o peso pena, porque eu não posso botar um peso pesado lutando com peso pena. Isso não tem sentido. É assimétrico, é desigual. Então, a assimetria tem a ver com desigualdade. Eu vou usar o termo assimetria.
para que você entenda. Uma das coisas mais difíceis para nós, de uma maneira geral, quando compreendemos a Deus, é termos comunhão na simetria de relações. Termos comunhão na simetria de relações. Davi aqui está discutindo uma série de coisas que são assimétricas. Pessoas que mentem, pessoas que estão contra ele, um rei que... E na relação com Deus, é assimétrico. Deus é Deus e ele é só Davi. Tem comunhão, tem um coração com Deus, mas há uma assimetria muito grande. E a gente tem uma dificuldade muito grande em ter comunhão com situações assimétricas de relações. O que significa isso, Epifânio? Significa que, se você já usou aquela frase, você sabe quem eu sou? Numa discussão qualquer, você incorreu exatamente nisso. Tentou buscar a simetria, a diferença que você pensa ter entre você e o outro, uma coisa que nunca vai trazer comunhão. Todo e qualquer pessoa que fala a respeito de gênero, raça, cor, credo, qualquer coisa, e busca e evoca isso, está evocando a simetria. Mas Deus, assimétrico que é na relação conosco, nunca fez isso. Ele é um Deus acessível, é um Deus distante, é um Deus que poderia dizer assim: Davi, você fez e aconteceu, agora por tua conta, espera aí que eu vou passear em outro lugar. Mas Deus se coloca acessível, eliminando essa simetria cada vez maior. E às vezes nós, como na nossa relação com Deus, agimos de uma maneira que como você dá um tapinha nas costas, meu amigo e tal. Eu sei que Deus disse que quer ser teu amigo, mas Ele não necessariamente é um igual, Ele só quer tornar aquilo comunhão comigo. Então eu tenho que respeitar essas diferenças, para que Deus já ofereceu não assimetria para me aproximar dEle, para oferecer comunhão. Um exemplo prático para você ficar claro, e para você pensar se a tua relação com Deus é assim. Na internet você deve ver muitos vídeos aonde são, principalmente os americanos, mas brasileiros também faz isso, onde um deles você ficando tirando foto, por exemplo, dos Marvel, né, do Super-Homem, do Homem de Ferro, aí atrás passa o cara que fez o filme, ou seja, o personagem mesmo. Ou você tem tatuado, tem alguns que são tão adoradores dos seus heróis, que tem tatuado no corpo a figura dele, e ele é chamado para falar sobre a pessoa, e aquele ator, ou aquele cantor aparece. Eu não sei se vocês já viram essas cenas na internet, mas está lá disponível. A reação das pessoas, quando vem aquele sujeito do seu lado, é uma relação de explosão. Meu Deus, ele está aqui vivo, ela está aqui vivo. A reação é uma reação de explosão. O que ele está dizendo ali? É assimétrico a minha relação com você, é um Deus para mim. Esse ator é um Deus para mim, esse cantor é um Deus para mim. Ele tem uma representatividade na minha vida de assimetria, portanto eu o venero. Muitas pessoas fazem isso, né? Hoje, quando eu cheguei aqui, tem aquela brincadeira, né, de baixar a mão assim, né? De venerar, dizer assim: poxa, que bom que você chegou, que bom, né? Porque de alguma maneira você está dizendo para o outro: poxa, você é importante, né? Vemos aqui na entrada. Só que parece que nós, como servos de Deus, não entendemos a relação de assimetria e acessibilidade que Deus nos dá para nos tratar em comunhão. E o que eu aprendo com isso? Porque Deus, quando fez isso com Davi, tudo isso que Ele ensina a Davi, é para Davi num dia, ele ia ser rei. Ele ia ser assimétrico com os seus subordinados. Ele ia ser diferente, ele sabia disso. E ele precisava aprender as muitas faces de Deus na sua vida, para ele aplicar isso na vida do seu reinado.
Um pai e um filho podem se amar, mas tem uma relação assimétrica. Um é o pai e o outro é o filho. Mas a comunhão precisa permanecer entre os dois. Quando a gente não compreende isso nas nossas relações humanas, é porque não aprendemos isso com Deus. Deus é assimétrico nas nossas relações com Ele, mas Ele quer comunhão com Ele e quer que sejamos e aprendamos a ter as diferenças que temos uns com os outros, mas a comunhão baseada nele. Se a gente aprende isso do nosso dia a dia, se a gente aprende que quando Davi está pedindo aqui misericórdia para ele, está pedindo piedade para ele naquele momento, e se a gente aprende que a gente faz isso na nossa vida, é como se Deus te dissesse assim: agora que você recebeu, vai lá e faça o mesmo com os outros. Tenha a mesma relação com os outros, com toda a simetria que você pode ter com uma pessoa mais pobre, com uma pessoa menos culta, com uma pessoa que não consegue compreender como você a relação com Deus. Nós precisamos entender que a simetria sempre existiu, sempre existirá. Diferenças das mais estranhas possíveis vão acontecer. Isso é bíblico. Mas a gente pode construir uma ordem de valores diferente quando a gente faz com os outros, nas relações que Davi faria e fará lá na frente. E Davi errou muito, como todo mundo, mas ele usou principalmente valores que aprendeu com o Senhor, dos momentos difíceis que viveu. E é isso que nós precisamos entender, guardar a mente, guardar essas diferenças, mas manter a comunhão com o Senhor e a consequente comunhão com cada um daqueles que, durante a nossa vida, Deus coloca, para que sejamos, como no filme, uma face de Deus, para dividir com aquele um pouco da experiência que você teve com Deus para com Ele. Nunca se esqueça disso. Não desenhe um Deus de forma diferente do que Ele é. Não viva uma existência se distanciando do Senhor porque você cometeu um erro, ou eu sei o que eu vou ouvir de Deus. Continue orando, buscando. Ele colocará diante de você a face que você precisa, para o momento que você precisa. Acredite nisso. Ele fez isso com Davi, Ele faz isso na nossa vida. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos clamar que a Tua santa presença, Pai, esteja deixando claro em nosso coração toda a percepção da Tua santa presença ao nosso redor. Muitas vezes Tu manda anjos, muitas vezes Tu manda amigos, colegas, e através de cada uma dessas faces, Senhor Deus, Tu se apresenta dizendo: estou aqui para Te ouvir. E quando muito no canto do nosso quarto, nas nossas orações, Tu também assim o faz. Ó Senhor, faça com que isso tão somente nos faça crescer, perceber as muitas faces maravilhosas da Tua santa presença, não precisando buscar outros, mas tão somente aprender contigo e usar isso com os nossos semelhantes, buscando comunhão sempre. Assim te pedimos, em nome do por amor de Jesus. Amém.